Vai ser o nosso tema. Esse é o motivo da nossa desgraça. Esse é o motivo pelo qual você continua sendo um verme, mesmo sendo chamado para sentar na mesa do rei. Você rejeita, eu rejeito. Você é chamado para sentar na mesa do Criador e você prefere rastejar como um verme. E despreza o fato que você não foi criado para rastejar. Você não é uma cobra, você não é Satanás, você não é uma serpente. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo, filho de Deus. E você rejeita. Prefere ser verme, prefere ser um cápula, prefere ser um agressor da sua esposa, prefere ter uma amante, prefere ser viciado num monte de coisa. Eu sempre gosto de dar esse comparativo do nosso desprezo ao amor que nos foi dado, no momento que nós mais mentimos na nossa vida. Percebeu quanto a gente mentiu? Enquanto louvávamos? O evangélico vai dizer, olha, mentira é pecado, hein? Mas a gente vem para a igreja para cantar as nossas mentiras. Cantar o que a gente não vai se comprometer quando o culto acabar. A penúltima canção, eu não sei se você se permite ser impactado pelo que você canta, na mesma medida que você se permite ser impactado por aquilo que o pregador prega. Eu não quero mentir. Eu não quero ser censurado como mentiroso, nem por você, nem pelo Espírito Santo que habita em mim, nem pela Bíblia. Quando você abre ela já dá um soco na sua cara. Eu não quero. Então, para não ser um mentiroso, você tem que fechar menos os olhos e prestar atenção no que você canta, porque você está ferrando sua vida se você sair daqui e não se comprometer com aquilo que você está cantando. Você sai daqui para viver como um mentiroso. A penúltima canção disse que tudo que somos e temos pertence a Ele. Tu não é nem dizimista, verme. Não sei se você percebeu. O irmão estava aqui tentando nos convencer de um assunto que nós deveríamos estar convencidos. Eu e o pastor Tiago fomos e entregamos a nossa oferta. Cara, tem quantos homens aqui reunidos? Uns 500 homens. De várias congregações, e sem dúvida a maioria desses homens congregam aqui. Se nós assumirmos o nosso dever, se nós assumirmos a nossa masculinidade bíblica, nós acabaremos com a palavra de dízimo e oferta no meio da adoração que se deve dar a Deus. Olha o quanto a gente é mentiroso. Guarda essa. A gente é tão mentiroso que todas as igrejas precisam de uma palavra de dízimo e oferta para tirar a mentira da nossa vida. Sendo que o ofertório deveria ficar na porta de toda igreja. E a hora do louvor estenderia. Tem igreja que a gente é tão mentiroso que eles ficam meia hora para falar de dízimo e oferta. E é o tempo do louvor a Deus, é o tempo da palavra que transforma a tua vida. Aí o que é que a gente quer? Gente, para mim é o maior absurdo das instituições evangélicas, é a palavra de dízimo e oferta. Assim, ó, uma pessoa tentando convencer o que eu deveria estar convencido se eu estivesse apaixonado por um homem. Já não tem espaço para eu tatuar, mas eu tive um discípulo que fez a tatuagem dos meus sonhos. Ele tatuou na nuca: eu sou apaixonado por um homem. Aí quando ele está na rua, carecão, você é gay? Não, sou discípulo de Jesus. Como assim apaixonado por um homem? Senta aqui que eu vou te explicar. Então, olha só, ninguém precisa convencer você do que você precisa fazer quando você ama alguém. Sim ou não? Quando está namorando, se está namorando, paga tudo, paga a conta, bota gasolina, pega grana emprestado, pega dinheiro com o pai, pega 3 ônibus, 2 ônibus, por quê? Você está comprometido com aquilo que você está apaixonado, meu brother.
O seu extrato bancário prova o que você ama. Aí o cara já está com a cara de tabaco dele. O assunto do culto é dinheiro? Não, eu estou falando do primeiro obstáculo que você tem para viver plenamente o que Jesus propôs para você. A única pessoa na Bíblia, depois de Jesus, chamado de Senhor, é o dinheiro. Não é o diabo, não é o inferno, é o dinheiro. O dinheiro é o principal obstáculo no coração masculino para esse cara se apaixonar por Jesus. Mano, não tem coisa mais impactante para o mundo do que um homem másculo apaixonado por Jesus. Eu não estou falando de florzinha de Jesus, eu não estou falando, ai Jesus, eu quero sentar no seu colo. Eu estou falando de postura. O cara é posturado e ele é apaixonado por Jesus. Eu não estou falando de frescurinha, eu não estou falando de baitolagem, eu estou falando de entendimento, cara. Porque o cara se torna um cara visivelmente perigoso, internamente quebrantado. O inverso, esses números aí, feminicídio, cara violento, cara quinta série, todos esses caras são caras fleumáticos, são caras calados, que se tornam psicopatas. Nunca falou, nossa, ele entrou no cinema e metralhou todo mundo, mas nossa, era um menino bom, mas era um cara fraco, era violento por dentro, fraco por fora. Mas olha o oposto agora, forte por fora, fraco por dentro, imitando o apóstolo Paulo. Quando eu sou fraco, então sou... E ele está falando de quê? De quebrantamento. Brother, se esses 500 caras aqui ajudar as suas igrejas a não ter palavra de dízimo, e cada um de nós voltar para casa para ser pastor da sua própria mulher, zerou o game, velho. Quem aqui me segue sabe que eu cobro santidade de pastor, ok? Mas só tem pastor comendo a mulher dos outros porque o outro não está sendo pastor da sua própria mulher. Aí a sua esposa vulnerável quer que um homem lidere ela. Aí ela vem para o gabinete do pastor toda vulnerável. Aí o pastor pode ser mau caráter ou pode também estar ruim como um ser humano, ok? Gasolina e fósforo, meu brother. Então a pergunta é: o que está impedindo você de estar apaixonado por Jesus? Apaixonado, pastor, não é melhor amar? Não, amor é aliança. Ultimamente eu estou tratando muito isso. Pastor, eu quero divorciar, o amor acabou. Defina amor. Defina para mim amor. O que você está dizendo que acabou, na verdade, não é amor, porque amor bíblico, amor ágape, amor de Deus é aliança, não é sentimento. Você está falando de paixão, você está falando de tesão. Então vamos fundamentar as coisas. Amor é aliança. Casamento não precisa de amor para prosperar. Ele precisa do entendimento que ele é uma aliança. Amor se reinventa. Dietrich Bonhoeffer disse: a partir de hoje, não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Ele estava falando de quê? A aliança. Se eu sei o que é uma aliança, eu vou produzir o que me falta. Agora, se eu tiver tesão, a mulher tiver um peito da hora, uma bunda da hora, e a gente não saber bolhufas da vida e nem do evangelho, do que adianta? Porque a gente está norteado pelo quê? Paixão, tesão, e não sabe o que é uma aliança. Obviamente que o tempo vai desgastar qualquer aliança. E qual é o dever? A paixão é extremamente importante. Quando a gente pensa em paixão, a gente pensa algo... Não, isso aqui é passageiro. Não. A paixão é aquilo que joga gasolina em cima da aliança. Por exemplo, todo mundo acha que Pedro é um traidor. Ninguém consegue perceber que Pedro negou Jesus, seguindo ele enquanto ele estava sendo preso, esperando uma boa oportunidade de matar todo mundo que estava prendendo ele. Então Pedro era apaixonado por Jesus, por isso ele não se enforcou como Judas. Pedro era apaixonado por um homem. Então lê o evangelho de novo. Pedro negou Jesus onde Jesus estava.
Pedro não negou Jesus correndo para longe do problema. Pedro negou Jesus indo para o problema. Prenderam Jesus, desceu para a delegacia, ele estava na porta. Desceu para a audiência de custódia, ele foi na porta do, Ministério Público. Desceu para o presídio, ele foi junto. Na minha cabeça e na minha licença poética, calculando como libertar quem ele amava. Ou seja, animal, você se envolve com aquilo que você ama. Você entrega as vísceras àquilo que você ama. Tu acabava com teu salário, animal, bêbado na sarjeta, bêbado no meio fio, igual um cachorro, que nem a cachorra da rua queria lamber tua boca. Aí tu vem para a igreja e a gente tem que se esgoelar para tu ser santo, para tu ser firme, para tu ser bíblico. Aí tu está ofendido com o tom da minha voz, e tu não está ofendido com o teu pecado, com a tua leviandade. Tu está preocupado com o tom da minha voz, tu está preocupado que eu te chamei de animal, de verme, de lixo, mas tu não está preocupado que talvez tu está morando no lixo. Sai de um culto como esse, sai de um culto de domingo para bater punheta, para assistir pornografia, ora em línguas no culto e grita com a tua mulher. Não, mas eu nunca bati em mulher. O teu dedinho, a tua mãozinha no pescoço, as tuas ameaças, a tua maior violência contra a tua mulher, que é: eu sou o provedor. A mãe de todas as violências do homem contra a mulher é a violência patrimonial. Por exemplo, ela ficou em casa 20 anos, 30 anos, tu prospera. Ao invés de honrar a mulher da mocidade, tu entra em crise de meia-idade, compra uma Hilux, abre a bosta da tua camisa para o pelo sair para fora e bota uma corrente de ouro. Um velho com crise de identidade. Velho, eu estou chegando perto dos 40, dos 50. É para chegar perto dos 50 e se tornar conselheiro, mano. Salomão diz: a honra de um homem são as cãs, os cabelos brancos. Aquele cara é um cara sábio. Senta com ele, pede um conselho com ele. Não, os caras estão querendo virar o velho da balada. E ele diz que ele é crente, velho. Pinta o cabelo, compra uma Hilux, bota um cordãozão de ouro. Tu acha, animal? Lá em Brasília é o velho da lancha. Tu acha que essa novinha te ama, desgraçado? Tu acha mesmo? Tu acha mesmo? Não, o amor da minha vida. A baba assim, ó. Botou um silicone na novinha, 20 e poucos anos, e tu velho, mal acabado, feio, igual a desgraça. A única coisa bonita que tu tem é a conta bancária. Tu acha mesmo que ela te ama? E tu acha mesmo que tu mente aqui, tu mente em vida, como eu sempre digo, depois da morte só a verdade. Tu acha que tu passa no corredor dos anjos? Se é um motoculto, já passou num corredor de coletamento, já, animal? Tu vai passar no corredor dos anjos. Tu vai passar, velho, no corredor dos anjos. Aí tu acha que tu vai passar? Por quê? Tá lá, ó, o marido evangélico, imbecil, trai a esposa, consome pornô, e deixa eu falar um trem que você não vai gostar. Pornografia é adultério, tá? Se eu fosse o pastor da tua esposa, eu mandava, se você não quer mudança, eu mandava ela separar de você. Porque Jesus disse o seguinte no Evangelho de Mateus: aquele que olhar para uma mulher com desejo impróprio em seu coração já cometeu adultério. O que Jesus diria sobre a pornografia? Aí ela descobre que você tem uma amante. Não, eu quero divorciar. Mas a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Olha como o cara é desgraçado, velho. E tem um monte de outras coisas que Deus abomina, velho. Sim ou não? É igual o pecado do gay. A gente, como um berçário evangélico, olha o gay, como se punir o pecado do gay nos absorvesse. Como se heterossexualidade fosse sinônimo de salvação. Não, eu não sou gay. E daí, velho? Tu é santo?
Porque a Bíblia diz, sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não está escrito, se tu acusar o pecado do gay, serás salvo. Deixa o gay pagar o boleto que é dele, meu brother. E o teu boleto, tu está pagando? Não, mas não é a graça, tem que pagar boleto? Não, animal, não estou falando disso. Eu estou falando de estar apaixonado por um homem. Se você entendeu a graça não te tira responsabilidades no reino. A graça te escraviza voluntariamente. Eu quero. Você pega o diabo da calculadora, sabe? O cara não entendeu nada do evangelho. Aí ele, eu tenho que dar o dízimo. Aí ele calcula, igual um fariseu danado lá que Jesus confrontava, sabe? Dá um dízimo da hortelã doente do cominho. Tipo, R$1.000,10 o meu dízimo. Aí quando você entende, vira filho de Deus realmente, discípulo de Jesus, sabe o que você faz com a sua calculadora? Você quebra. Você quebra e você entende o seguinte, dízimo é parâmetro mínimo de obediência. Que o crente infantil ou o crente canalha faz o seguinte, mas eu sou um dizimista fiel. Cabeça dele, o que ele faz? Ele chega diante do altar, ou do pastor, ou de Jesus e meu dízimo. Porque ele sabe, ele é carnal, ele está rastejando, ele não está à obediência, mas ele sabe que o Espírito Santo fala. Por isso que ele passa correndo, por isso que ele não quer compromisso, porque se ele parar, ele vai ouvir. Se ele falar assim, Deus fala comigo, ele sabe que Deus vai falar. Aí quando você para de ser menino, punheteiro, gospel, e vira um homem, você fala aqui, meu Deus, está aqui meu dízimo. E para, velho. Mais alguma coisa, meu Senhor? Mais alguma coisa, pastor? Mais alguma coisa, missões? Mais alguma coisa, pobre, órfão e viúva? Isso é um padrão máximo e não um padrão mínimo. Então quando eu vejo o cara discutindo por migalha de dízimo, eu não falo isso para não ferir, né? Que aqui não é um culto de homens, é diferente, né? Aqui eu posso rasgar o verbo, não tem berçário, não tem berçário. Aí eu penso, é um verme. Sabe? Eu dou um exemplo do tipo, estou viajando, você precisa me convencer que eu tenho que comprar o perfume para minha esposa? Tu precisa me convencer? Preciso! Porque eu a amo, animal! Então eu cuido de quem eu amo, eu surpreendo quem eu amo. Aí o animal quer brigar com a calculadora dizendo que ele ama a Deus, ama bulhufas, porque se tu amasse, tu quebrava a maldita calculadora. Pastor Jack diz o seguinte, pastor, eu não consigo. Ele fala, mão do Playmobil, sabe o Playmobil? Pastor, eu não consigo largar a pornografia, o que é que eu faço? E o Jack é mais radical que eu, é gaúcho, né? Dedão dele é grossura da minha mão. Tu és um lixo, cara. Que dia que eu vi tu pegar um taco de beisebol e estilhaçar teu celular? Quebrar o teu computador. Qual é a fonte do teu pecado? Tu não precisa arrancar teu olho. Arregaça com teu computador para mostrar para mim, para os anjos e para o Espírito Santo que tu quer mudança. Então tu vem choramingar no meu gabinete, sai dele para bater uma punheta. Então, medidas radicais quando se ama alguém, pô. Velho, os caras dão a vida pelo Corinthians, mano. Os caras dão a vida pelo Flamengo, velho. Os caras dão a vida pelo Insanos, velho. Os caras dão a vida por qualquer coisa, velho. Que apaixonado, mano. O cara entrega a vida, mano. E a gente está falando de um Deus eterno e perfeito que se revelou em amor por mim e por você, velho. E a gente não está respondendo agressivamente, cara, a essa graça. Todos os seus problemas, ou a falta de soluções, são problemas de amor, mano. Por que talvez você ainda está no pornô? Porque você não ama. Você não ama Deus, você não ama a si mesmo, você não ama sua esposa, você não ama os seus filhos. Não, mas eu não tenho esposa nem filho, você não ama sua esposa e seu filho. Ou seja, porque você nunca vai ter, animal. Porque o vício te monstrifica. Você não ama, falta de amor.
O que tira um homem da pornografia? Ele entender: eu amo Deus. Se eu amo Deus, eu odeio o que Deus odeia e amo o que Deus ama. Eu amo meu próximo. E esses atores pornô são meus irmãos em potencial. O que é que eu estou fazendo? Que loucura que é essa? São pessoas que são alvo do amor que eu sou alvo. Jesus morreu por eles. O que é que eu estou fazendo? Como que eu posso dizer que eu amo Deus e destruo a semelhança de Deus no ser humano? Porque só tem pornô porque tem consumidor, né, meu brother? Se você pensar na mulher que te tenta como tua irmã, venceu, mano, a tentação. Tipo assim, ó, Jesus com uma mulher samaritana. A Bíblia diz que ele não pecou. Se Jesus em algum momento passou pela cabeça dele o pecado, você só consegue vencer esse pecado não espiritualizando as coisas, mas pensando na dignidade do outro a partir da cruz do Calvário. A cruz de Jesus torna aquela pessoa digna. E eu sou Jesus agora. O que Jesus pensaria ao olhar para essa mulher? Pronto, você vence, mano, não tem como não vencer. Não, mas eu não consigo, estou na academia. Bota o boné na cara, animal. Vai para o outro aparelho, faça alguma coisa, velho, porque você ama outra. Se você ama o reino, se você ama a palavra, se você ama ser habitação do Espírito, você vai tomar providências, mano. Não é sobre o pecado, é sobre o que você ama. Velho, eu amo Jesus, então eu tenho que tomar providências com a minha tentação. E sei lá, por que dinheiro é importante? Os caras não estão comprometidos porque os caras estão totalmente cauterizados, dominados pelos falsos deuses, idolatria e um monte de sujeira. Então, se a gente não aprender a amar Jesus de maneira radical, não venceremos a nós, não venceremos o mundo, não venceremos o pecado. A maior tragédia da instituição evangélica foi sugerir para o berçário evangélico que louvor é um estilo musical. Por isso a tragédia gospel secular. Não, o gospel pode ter um monte de sujeira, mas é a música de Deus. Aí chiparam na nossa cabeça que a adoração é um estilo de música. E não é não, pastor? É não, macho. Adoração é um estilo de vida, musicado. Adoração é um estilo de vida musicado. Por exemplo, e o cara gago? E o cara que não fala? E agora, José? Entenda o seguinte: adoração real, bruta, violenta, masculina, que atrai o favor dos céus é a vida que você vai viver depois que você parar de cantar. Você cantou pra caramba e talvez você mentiu pra caramba. Quando a música para, começa o seu verdadeiro louvor, que vai ser o seu estilo de vida. O seu louvor começa quando a música para de tocar, o seu culto começa quando o nosso culto coletivo terminar. Aí a gente vai dividir meninos e homens. Meninos vão dizer, mas eu dizimei. Homens vão dizer, eis-me aqui. Sempre. Homens vão dizer, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Homens vão dizer, a prioridade é o reino. Eu gravei uma live hoje mais cedo falando disso. A gente tornou leve muito o processo da cruz. Hoje é tanta igreja no cardápio que a gente, como pastor, fica com medo assim, se eu pressionar esse varão, será que ele não vai? Ele vai. É geração mimimi, ele não aguenta a pressão do gerente. Quem é empresário aqui sabe que a maior dificuldade que você tem hoje é um funcionário fiel, porque não aguenta pressão. Na igreja também, não aguenta roxo, não aguenta pressão. Dava tudo para o diabo e não dá nada para Jesus. Deixa eu concluir o que eu esqueci. A graça não te tira a responsabilidade. Como eu disse, é a graça
te escraviza. O verdadeiro entendimento da graça é o seguinte: eu vou viver poeticamente amando Jesus, tentando pagar o que eu não preciso, e mesmo se fosse necessário pagar, eu não conseguiria. Isso é uma verdadeira vida em santidade. Já foi pago, você não deve nada, nenhuma acusação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o verdadeiro crente que entendeu a graça, ele finge que esses versículos não existem, porque ele quer surpreender o Pai. Ele quer se esforçar para ser santo. Ele quer fazer mais, como se ele estivesse tentando presentear o pai dele com o dinheiro do pai dele. Eu sempre dou esse exemplo, né? Presentear o pai no dia dos pais com o dinheiro do pai. Ou seja, o pai não ganha nada, porque o pai é o grande provedor. Deus não ganha nada, porque ele é o grande provedor, ok? Mas a gente vai se esforçar para tentar pagar uma dívida que não existe mais. É o mínimo. É um caráter cristão. Pô, aquele cara entendeu, hein? Ele está respondendo. Porque, por exemplo, a graça que te perdoa é a mesma graça que te santifica. Spurgeon falou mais ou menos isso há 200 anos atrás. Calvino falou bem assim: a justificação é pela fé. Mas essa justificação nunca está sozinha, nunca está desacompanhada. Spurgeon disse isso: a graça que te perdoa e não te santifica não é graça, é desgraça. Porque é constrangedor você pensar na perfeição de Deus e concluir que Ele te perdoou sem teu mérito, só no mérito dele. É constrangedor. Não tem como não se apaixonar por esse Deus, não tem como não ser grato, não tem como não louvá-lo, não tem como de fato entregar tudo. É constrangedor um Deus perfeito perdoar vermes imperfeitos como nós. Constrange a gente. O amor constrange a gente. Então, o que tu ama, macho? O teu tempo revela o que tu ama, o teu dinheiro revela o que tu ama, as tuas prioridades revelam o que tu ama. Feita a introdução, João 21:13. Aleluia. 21:13. 21:12. Olha como Jesus é top, velho. Mano, olha só. Jesus não te chamou para ser evangélico. Jesus não te chamou para participar de uma instituição religiosa. Jesus te chamou para Ele mesmo. Oração sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 17. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e o teu Filho a quem enviaste. Deixa eu falar um negócio para você entender o que eu estou querendo construir com você nessas horas aqui. Ser evangélico é o nome social pelo qual o mundo te conhece. Mas nem todo evangélico é filho de Deus e discípulo de Jesus. Nenhum problema. Somos evangélicos, mas é o nome que nos deram socialmente, mas não é o nosso nome espiritualmente. Por exemplo, cristãos foi um insulto bíblico, é uma afronta por semelhança, e os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Está lá em Atos dos Apóstolos. Aquele cara parece com o tal do Nazareno. Persegue ele, mata ele, prende ele. Esse cara é perigoso, esse cara é uma ameaça. Então, coisinha linda, se ser crente, ser cristão fosse crime, tem provas para te prender? Não, eu sou evangélico. Aí você pode estar na média e ser amigo dos demônios, pô. Os fariseus eram evangélicos, pô. O que é ser evangélico? Crer no evangelho. Aí Tiago diz que o demônio crê e treme. Ou seja, o diabo é evangélico. Ser cristão é viver o evangelho.
Ser filho de Deus é sentar na mesa do Altíssimo. Ser discípulo de Cristo era entender que Ele se tornou invisível, se assentou à destra da majestade, é o cabeça do corpo e você é a parte visível dele. Aqui que está a bronca, que se a gente discutir teologicamente, quase parece heresia um negócio desse. Tu és Jesus aqui e agora. O teu joelho faz parte de ti? Faz? Faz? O teu pé é tu? Tua mão é tu? Teu cotovelo é tu? Sim ou não? Qualquer membro do seu corpo é você, sim ou não? Jesus diz, eu sou cabeça, vós os membros do meu corpo. Ou seja, tu és Jesus, brother. Agora eu te peguei, agora eu resolvi todas as tuas tretas. E por que que a mão que deveria profetizar, abençoar, está batendo punheta enquanto alguém morre? Porque Jesus não tem mão na cabeça, pô. Como eu sempre digo, acabou o culto. Se a gente sair nas ruas de Anápolis e ver uma cabeça rolando, a gente vai, meu Deus, mãe, socorro. É uma assombração a cabeça andando sozinha, sim ou não? Mas quando você escolhe viver em pecado, você está permitindo que Jesus vire uma assombração. Tu é a parte visível do teu Deus. Se tu não der um soco na cara do canalha, do pedófilo, ninguém vai dar. Vamos orar. Não, e às vezes, sabe, Jó, eu fico com Jó, eu não fico com você emocionadinho não, entendeu? Eu fico com Jó. Jó capítulo 29, eu fui o pai dos pobres e dos órfãos. As viúvas te louvavam porque eu existia. Eu fui os olhos para o cego. Eu fui os pés para o aleijado. E eu quebrei a mandíbula do ímpio para arrancar da presa dele a vítima. Não, vamos orar, pô. Ó a criança com fome. Vamos orar, aleluia. Pô, velho. Como que o cabeça vai preparar um marmitex para a criança? Ó, o pedófilo ali. Não, vamos orar, aleluia. Não, é uma voadora, velho. Jesus quer dar um soco no pedófilo. E a gente, vamos orar. Não sei se veio a camisa aí dos pedófilos. Cura para pedófilo. Jesus, que ele se converta, pólvora ou cadeia. A ordem ele escolhe. A ordem ele que escolhe. E olha que parada doida, velho. Os homens evangélicos estão tão fracos que eles estão passando pano para aquilo que nem bandido faccionado passa pano. Um pedófilo chega na cadeia, tem que ficar no seguro, no amarelo, não pode ficar com a maioria. Por quê? O cara é faccionado, o cara é narcotraficante, o cara é um desgraçado, endemoniado, destruidor de vidas. Ele diz assim, ó, o meu boleto eu sei qual é. E para mim não tem jeito, eu sou um desgraçado e estou cumprindo minha pena. Mas eu não passo pano para isso aqui, ó. Bateu na mãe dele, vai morrer. Tocou em criança, vai morrer. Não, e a gente não foi chamado para isso, tá? Eu estou sendo drástico aqui. Não é para matar o pedófilo. Mas um soco. Talvez o cara é pedófilo porque nunca levou um susto na vida, ok? Mas eu estou dando esse exemplo drástico. O cara é um narcotraficante e tem uma ética, velho. Não se bate em mãe. Não se toca em criança. Aí o cara evangélico tá, palavras machucam. A igreja me feriu. Cara, dá microfonia aqui embaixo. Cara, para de ser um desgraçado, velho. O teu Deus é um Deus que morreu como criminoso sendo inocente. Que tempo tu tem para ser vítima, velho? A igreja me machucou. Sai desse lugar, velho, de Zé Ruela, mano. O mundo nos fere, viver é coisa perigosa, pô. A gente acordou, já começa a desgraça. Você entra numa rede social, só desgraça, velho. Você tem que entender o teu chamado, pô. Porque se tu entender o teu chamado, tu atropela os problemas da vida que acontecem com todos nós, mano. Jesus é o amor, velho. Tem uma canção do P.O.D., mataram o amor, velho. Jesus é o amor encarnado, velho. A religião matou Jesus, velho.
Ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Mas os executores foram os evangélicos da época, mano. Aí a gente hoje não quer sofrer, mano. A igreja me machucou. Caraca, teu Deus foi esculhambado na cruz, velho. Aí tu tá preocupado porque levou uma dura do diácono Francisco, mano. Sabe, tu tá pensando em mudar de igreja porque trouxeram um pastor tatuado de Brasília e te chamou de verme, velho. Tu não tem tempo para isso não, mano. Enquanto tu se vitimiza, alguém morre. Enquanto tu bate punheta, alguém morre. Enquanto tu trai tua esposa, velho, tem alguém morrendo, velho. Olha lá, Rio Grande do Sul, velho. Tira a mão do Bilal, mano. Tem gente sofrendo, precisando de alguém santo, velho. Precisando de alguém comprometido com o reino, pô. Tem Áfricas no Brasil, velho. Mas até isso virou gourmet, né? Vamos fazer missões lá? Ó, o Marajó. Todo mundo ficou comovido. Acabou o Marajó, pô. Tá acabando já Porto Alegre, sabe? Porque no dia, na semana, tá no hype, né? Ei, pastor, já tá postando qualquer coisa. Cadê Rio Grande do Sul? Ai, caceta, velho. Você falando, mano, estamos despachando um caminhão, animal. Tipo assim, ó. Caraca, o cara não faz nada. Acha que a resolução de tudo é fazer uma postagem de Instagram. Mano, deixa eu falar um trem para você. Se você entendesse que é ser homem, entendesse seu chamado, nem de igreja você mudava. Porque um homem só muda de igreja quando o Espírito que o chamou o ordena. Dizendo, a sua fase aqui acabou. É igual graduação, entendeu? Você vai no prezinho, no Mobral, no berçário, primeira série, segunda série. Então, tem mudanças de igreja? Tem. Quando o Espírito e a palavra incomodam você, dizendo, mudou a fase e aqui não te alimenta para a fase que eu quero te impulsionar. Mete marcha. Mas não é assim. Os caras hoje querem mudar de igreja por mimimi. Cadê o teu chamado, velho? Mano, se eu dependesse da igreja evangélica para ser crente, eu não era crente, velho. Um dos projetos que eu lidero é cooperar com a prisão de pastor agressor sexual, mano. Eu já preguei em quase uns 40 países, velho. Só lixo, mano. Só desgraça, assim, ó, é a misericórdia de Deus, com a gente, para não acabar com a gente, porque se você fosse Deus, se você vê a desgraça dos bastidores da religião, você fala, não, acaba logo com tudo, mano, mata logo todo mundo e vamos embora, sabe? Se eu fosse Deus, eu falava, meu Deus, por que eu quero amar essa galera, mano? Então, deixa eu falar um trem para você, você não tira a minha fé, você não tira o meu sono, eu só com pedófilo hoje, e vou transar com a minha mulher. Tudo é aprendizado, porque você é um homem, tem que sair do vitimismo, você tem que aprender. Quem é pastor aqui sabe porque sabe. Você vai para a igreja, se apaixona pela mulher dos outros, que é a igreja, você se apaixona por uma mulher que já tem marido, aí tu passa a cuidar da igreja, que é a mulher de Jesus, e esquece de cuidar da tua. Por isso, outro motivo dos pastores estar comendo a mulher dos outros, que as mulheres estão sem cuidado. Porque os caras estão, igreja, 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 igreja. Então, se eu dependesse do que eu vi para ser crente, eu não seria. Então, quanto mais pastor desgraçado, pastor ladrão, vagabundo, pedófilo eu vejo, mais crente eu me torno. Porque eu penso assim, ó, velho, como que esses caras não podem estar apaixonados por Jesus? Você é louco, mano. Você ser um pastor e ser pedófilo, cara, é o desprezo do desprezo ao amor, velho. Caraca, eu sei de onde ele me tirou, mano. Assim, ó, pra ser um desgraçado, ser no mundo, velho. Aí tu veio pra igreja pra continuar sendo um verme, velho. Não tem sentido pra mim, mano. Então, quando eu vejo o outro sendo verme, eu não perco a minha fé. Ela se vitaliza. Não, agora eu vou ser crente mesmo. Por isso eu posto tanto nas redes sociais, porque eu quero que as pessoas vejam, velho, ser crente é top, velho. Ter um chamado é top, ser homem é top, ser marido é top, ser pai é top, ser pastor é magnífico, pô. Aí os caras querem censurar o tamanho, ó a viadagem na igreja, os caras querem censurar o tamanho da minha barba, que música eu escuto e que show eu tô. Velho,
Ah, o pastor foi no show do Frejá, do Barão Vermelho lá. Eu estava com a tua mulher, mano. Não, isso é pecado, pastor. Eu estava com a tua mulher, velho. Por acaso, eu estava com a minha, mano. Ouvi um som da hora, nostalgia das poesias dos anos 80. Saí do show e fui comer a minha mulher, mano. Como isso pode ser pecado? Eu não entendo, velho. Aí o pastor está aqui, ó, santo, 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 comendo a tua mulher, velho. Isso que é pecado, desgraçado. Se você não entender isso, velho, você não consegue alcançar o raciocínio de que a vida de um religioso evangélico é muito chata, mano. A gente diz, somos o povo mais feliz da terra. Como, velho? Trabalhando, pagando boleto e vindo para a igreja. Que vida chata do cacete, velho. Ó, evangélico, religioso, é chato pra dedéu, mano. A vida é top, velho. A amizade é top. Encontra os amigos. Sim, ó, tu é evangélico há quanto tempo? Quantas amizades tu manteve com os caras que era firmeza? E tem cara mais firmeza ateu, teu amigo, do que evangélico. Se tu pegar o telefone e dizer, ô, mano, quebra uma pra mim aí, me vê uns 10 mil aí pra eu resolver uma crise rápida aqui que eu tô, talvez tu não consegue ligar para um irmão da igreja. Mas tem um cara lá, boca suja, vida louca, que mata por ti, velho. Tu liga e diz, eu fiz merda. Ele diz, onde que está o corpo? Estou levando a pá. Então, mano, o que a gente tem que fazer como evangélicos? Ser homem, mano, e não pedir licença e nem desculpa. Os caras acham que eu estou em crise, assim, que eu preciso da permissão deles para ter lazer com a minha esposa. Tipo, eu pedi tua permissão não, animal. Só estou postando aqui que tu pode ser crente, santo, em qualquer lugar, porque Jesus pediu para você sair do mundo sistema, e não do mundo humanidade, e não do mundo sociedade. Você não foi chamado para ser luz da igreja, nem sal da igreja, animal. Mateus 5,13, você é luz do mundo, velho. Ó que o cara veio falar comigo no meu Instagram esses dias, velho. Eu não entendo, eu sou 15 anos do mundo do motociclismo, eu não entendo porque você entrou no Insanos, porque você não entrou no motoclube gospel. Eu falei, porque eu não vendo calcinha gospel, sai daqui, velho, da minha rede social. Que droga, velho. Eu já estou vendo crente domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sabe? Crente todo dia, velho. Demônio, um anjo está amarrado, varão, varoa. Deixa eu respirar, mano. E onde que eu vou respirar? Sendo luz do mundo e sal da terra. Onde que tem desgraça? Não, mas o insano tem treta com fulano. Que bom, velho. Olha só, que bom. Sabe? Precisa de apaziguadores. Não, mas a gente está aqui. Luz na luz e sal no sal. Chato pra caramba, sem resolver problema de ninguém. Carlinhos Maia, o gay lá, influencer, casado com outro homem, comprou um galpão de igreja para um pastor. Aí os crentes foram lá encher o saco. Que isso? Olha o Satanás, vai aceitar, não sei o que, bababá. Primeiro ponto, foi bíblico, porque a Bíblia diz, o ímpio juntará para a colheita do justo. Segundo ponto, você deu o galpão para o pastor? Se tu está reclamando que uma mula profetizou, cadê tu, profeta? Se tu está dizendo que um pastor não pode receber a oferta do gay, cadê a tua oferta? Eu não sei se eu receberia se eu soubesse a oferta. Mas a pergunta oposta também é válida. Cadê você, mano? Minha introdução nunca acaba, né? Deixa eu ler o versículo. O pastor falou que eu podia ir. Venham comer. Olha como Jesus é top. Primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Não foi num culto. Transformando água em vinho. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você?
pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu pão e peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então alimente as minhas ovelhas. Tão simples. Versão Anderson Silva, século 21. Pedro, para de encher o saco dizendo que me ama. Comece a demonstrar, através do cuidado com aquilo que amo, que você me ama. Você me ama? Amo. Então tira a ovelha da tua presa, que tu não é lobo, não. Se você é crente e tem uma ovelha na sua presa, você não é ovelha, você é lobo. Só tem 3 opções para você como homem: você ser pastor, lobo ou ovelha. O pastor cuida, o lobo destrói e a ovelha precisa de cuidado. Quem é você? E o cão pastor, né? Que auxilia o pastor. A galera, a diaconia do mal, assim, entendeu? Aqueles que o pastor fala: bora, bora. Seria top, velho, se toda igreja tivesse um quartinho do canalha, entendeu? Ô pastor, aquele cara ali tá pegando as irmãs da igreja. Dá um aleluia, dá um salve nele lá, e aí, varão, e tal. Aí você vai, e tal, não sei o quê. Aí quando chegar na porta do quartinho, você empurra ele para dentro, e ó, a gente dá um salve nele lá. Quem aqui é pai de menina? Levanta a mão. Tu deixaria barato se um cara mexesse com a tua filha? E por que tu acha que Deus vai deixar barato a gente mexendo com as filhas deles? Socialmente, todo mundo tem medo do muçulmano. Sim ou não? Porque se falar de Alá, o pau quebra. E por que a gente não tem uma fama de respeito social? Ó, não fala de Jesus não, senão o pau quebra. Não, estão zoando a gente, pô. Deveria vir, ó. Tem um cara vindo para a igreja, o bicho é meio latino da vida, meio vando, sabe? Gosta de jogar umas calcinhas perfumadas. A primeira coisa que a gente faria é: sabemos, você é bem-vindo, sabemos da sua fama. Se você tocar numa irmã nossa sem permissão, como que é? A única possibilidade de você tocar numa irmã aqui dentro da nossa igreja é você conversar com o pai dela e com o nosso pastor. Se você não fizer isso, a gente está de olho e o pau vai comer. Beleza? Deus abençoe. Bom culto para você. Imagina como um cara sairia da igreja, respeitando, falando na mesa do almoço na segunda: ó, o povo de Deus não é besta não, mano, eu fui lá e levei uma dura, fui lá e levei uma enquadrada. Não, mas a gente é conhecido como Zé Ruela no mundo, velho. Sinônimo de pastor é sinônimo de vagabundagem, tomador de dinheiro, cara que gosta de facilidades. A gente tem que mudar isso, velho, porque a gente é a visibilidade do nosso Deus, mano. Vamos lá, eu sempre dou esse exemplo. Sinônimo de mulher evangélica: guerreira de oração, pagando preço de joelho por um marido evangélico menino. E sinônimo de homem evangélico: vagabundo com amante ou viciado em pornô, que a esposa está pagando preço em oração. Caceta, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Caraca, que sobrenome é esse, velho, que a gente trouxe para nós, mano? Que as nossas mulheres estão pagando preço em oração e a gente criando problema quando deveria ser a solução.
Tiago está aí, é meu advogado, vida louca, né? Futuro diácono, vida louca. Foi confrontar um parente dele, um amigo, sei lá. Você que no passado fez isso, isso e isso com a sua mulher? Aí ele falou bem assim: fiz do verbo não farei mais. E o meu passado não tira a autoridade de dizer que você é um vagabundo, como eu fui. Se arrependa. É isso que a gente tem que dizer. Ah, não, mas você traiu sua mulher há 5 anos. Traí do verbo não trairei mais. Porque, irmão, o pecado não é o problema é nadar nele, mano, viver nele, velho. Pedro, tu me amas? Tá aqui, velho, não importa qual é o teu problema. Pedro negou Jesus violentamente 3 vezes. Parece quase uma reprogramação do Pablo Marçal aqui, né? Jesus destravou Pedro 3 vezes. É os códigos, é os drive. Pedro negou 3 vezes. Jesus consertou a psique dele 3 vezes para reposicionar ele. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Para ele sair do discurso e concretizar. Se tu me ama, por que tu tá destruindo o que eu amo? Desde Malco que tu arrancou a orelha lá, que eu não mandei tu arrancar a orelha do cara. Se tu me ama, cala a boca, mano. E prova que me ama, velho. Porque Jesus não é tua mulher, velho, que tu passa a madrugada com a tua amante e traz um buquê às 7 da manhã. Eu te amo. Só tua mulher é besta, velho, para crer em tu. Mas Jesus não quer esse amor lixo, não, mano. Jesus é possessivo. A palavra diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. E a gente gosta de um caô gospel, né? Não, eu tenho um amante, meu bem, porque o diabo é sujo e está querendo destruir nosso casamento. E o diabo não fez homenagem contigo e com a piriguete que tu foi pro motel. O diabo não dirigiu o Uber para te levar lá. Paga teus boletos, mano. O diabo já tem o dele, velho. Porque assim, ó, se você é crente e diz que você está pecando porque o diabo está furioso, você não é crente. Como diz André Valadão, vocês é crente não, senhor. Porque só pode ser o diabo se você estiver endemoniado. Se você aceitar que você está endemoniado, aí eu digo, é o diabo. E você não é crente, porque crente não endemonia. Porque crente não pode ser habitado mais pelo diabo. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Se você falar que é o diabo agindo na sua vida, você está dizendo para mim que o diabo e o Espírito Santo estão divididos cômodos na sua vida. Isso é impossível, porque o Espírito Santo e o diabo é espaçoso. Ou o diabo domina a sua vida, ou o Espírito Santo domina a sua vida. Um crente, ele fica oprimido, ele fica perturbado com as setas, mas ele não pode ser habitado, ele não pode ser endemoniado. Quando os caras falam que é o demônio, eu tento visualizar o que é que eles estão dizendo, entendeu? Eu falo, pô, não é possível que é o diabo, hein, velho, que está destruindo a vida desse cara e ele está com amante. Porque no machonaria eu sempre dou esse exemplo. Mano, como que tu transou lá com a tua amante? Pra eu entender se é o diabo. Tu endemoniou, ficou com a voz grossa assim, entendeu? Safada! E ela, que isso? Meu nome é Legião! Foi assim? Não. Mano, tu não pecou endemoniado e tu não pecou chorando. As duas maneiras da gente passar um pano para você. Se você estava endemoniado, a gente vai botar a mão em você. É o mais fácil para nós, pastor, é libertar você do demônio, mano. Porque não é na nossa glória, é na glória de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, saia. E ele sai. É mais fácil. Agora, se não for o demônio e for o teu caráter distorcido, como que a gente paga esse boleto? Se arrependendo, né, velho? Sendo discipulado, né, velho?
crescendo em fé, né? E a única possibilidade, a segunda possibilidade da gente passar um pano para você é você pecou chorando. Você está lá com a piriguete no motel, mandando bala em lágrimas. Jesus, eu te amo tanto, aleluia. E ela, que foi? Eu sou crente, velho, sou ministro de louvor, amanhã tem culto. Aí você é crente, mano. Aí eu falo, esse cara é de Deus, mano. Quebrantado, velho. Crente, mano. Então, tu não pecou chorando e tu não pecou endemoniado. Ou seja, vai que é tua, Tafarel. O boleto é teu, mano. Quer usar o rei Davi como exemplo de graça, mas não quer usar o rei Davi como exemplo de hombridade. Fui eu. Aí o profeta diz, o pau vai quebrar, a espada nunca mais sairá da tua casa. O que tu fez escondido, Deus vai expor de dia para Israel. Da tua casa virá a tua vingança. Eu levantarei um homem para te envergonhar sexualmente. E aconteceu tudo. Aconteceu a desgraça. Foi um péssimo pai. Aminon, o filho mais novo, estuprou Tamar, a filha mais nova, que era irmã por parte de mãe de Absalão, o filho que queria matar o próprio pai para tomar o reino. Davi não fez nada sobre o estupro da filha. Absalão esperou 2 anos para fingir que perdoou o irmão e foi lá e matou o irmão, fazendo justiça às próprias mãos, porque o pai era omisso. E esse Absalão, que queria tomar o reino, ouviu Aitofel, seu melhor amigo, dizendo, para mostrar para todo mundo que é irreconciliável você e o seu pai, eu tenho uma ideia. Eu sempre falo isso, cuidado com teus brother, velho. Os brother que não te levam para a cruz e nem para a luz, não é brother, mano. Se você quiser transar, fumar, cheirar cocaína hoje, o falso brother financia, mas o verdadeiro brother é aquele que você vai falar bem assim, o aluguel está atrasado. Aí você seleciona todos os seus amigos só com essa fala. Aí Absalão falou, demorou, que conselho top. Da janela que o rei Davi cobiçou Betseba, Absalão montou uma tenda e transou com todas as mulheres do pai dele. Tu quer pagar o preço que Davi pagou? E por que quer usar ele como exemplo? Sendo que ele é um exemplo top, é um dos melhores homens da história de Deus na humanidade. Mas tem outros exemplos, tem José correndo de pau duro, tem Jó falando, eu fiz um pacto com os meus olhos de não olhar para mulher nenhuma. É o que eu falo para os caras, vai ter dia que a gente não vai conseguir ser santo igual a gente foi hoje. Louvor top desse, a gente tudo aleluiado, quebrantado, vai ter dia que o pau vai quebrar, velho. E que dia é esse? O dia mal, velho, o dia que o pau vai estar duro. Mas não é porque ficou duro que tem que cair, mano. Corre de pau duro, velho, vai embora de pau duro, velho. Porque é melhor fugir do que ter que se arrepender. Minha esposa ficou bolada, né? Porque eu dei esse testemunho. Mas eu falei, pô, é culto de homem, vazou. Aí vai vazar de novo. Eu fui pregar no Maranhão, aí tô lá no Maranhão. Assim que eu cheguei, mano, cheguei com as malas. E a gente é feio pra cacete, né, velho? A única coisa que melhora a gente é o Espírito Santo, sim ou não? Tira Jesus de nós, a gente não vale uma cibalena. A mulher que quer destruir isso, que quer você hoje, ela só quer cumprir Provérbios capítulo 5 e 6. A mulher adúltera está em busca de vida preciosa. Essa mulher está sendo usada por Satanás só para destruir você, meu brother. Pastor Jack dá esse testemunho. Eu confronto o aspecto moral do adultério, mas o pastor Jack crê muito no espiritual. Tinha um Zé Ruela, porque está lá em Provérbios 4, 5, 6. O tolinho está na esquina com os brothers. E a mulher adúltera, o marido viajou, ela se perfumou a cama. Está escrito assim, ó, ela saiu em caça de vida preciosa. Satanás sabe, pô, aquele cara tem um potencial para ser de Deus, hein? Aquele cara tem um potencial para ser pastor, hein? Aquele cara, velho, aqui estão futuros pastores, missionários, políticos, empresários, vereadores, governadores, aqui, ó, entre nós.
aqui entre nós, e Satanás sabe disso. Destrua vida preciosa. E a mulher adúltera vai lá. E o pastor Jack falando para o Zé Ruela: não dê carona para as irmãs da igreja, não dê carona. Quem veio? A Jezabel da esposa. Está duvidando do meu marido, pastor? Não, aqui a gente é homem, e homem não dá carona para outra mulher desacompanhada. Não, mas a gente quer ser santão demais, velho. Cara, e tem cara que dá carona, não é de carro não, brother. Tem cara que dá carona, é de moto. Ô irmão, você pode me levar ali? Não, mas eu estou sem um segundo capacete, não tem problema. Irmão, quem é tão santão aqui para aguentar uma tetinha nas costas? Hã? Fala aí. Aí você, não sei o que, essa minha mulher veio. Aí a bicha veio, te encoxou, tetinha nas tuas costas. Já era, meu brother. Já era. Aí a esposa confrontou o pastor. Saíram da igreja. Olha a geração gourmet. Que é isso, duvidando do meu marido. Saíram da igreja. Vou sair da igreja. Depois de um ano, o pastor Jack soube. Foi para outra igreja, continuou com as tetinhas nas costas das irmãs. Foi para o motel com a irmã da nova igreja. Lá no motel, ele não estava endemoniado, porque ele é crente. Mas a mulher endemoniou, brother. Não brinca com Satanás, não, irmão. O bicho não vale nada, mas ele tem uma experiência milenar, velho. Tu só tem 40 anos, velho. O diabo tem milênios de existência. E ele tem teu dossiê, ele sabe o que tu gosta, que perfume tu gosta. Se tu gosta de japonesa, loura, negra, magra, baixinha, alta, ele sabe. Mano, e o cara tá lá, ó. Aleluia, pá. A mulher endemonia, velho. Quando a mulher endemonia, Satanás vem e diz: eu disse pra você que eu destruiria sua vida. Eu desmaiaria na hora, mano. Caceta, velho. Caramba, mano. Mas os caras não querem ouvir os nossos conselhos preventivos como pastor. Não, sou santão, não, vou dar conta. Não, foge, mano, da aparência do mal. Então a única possibilidade, para a gente começar a concluir, é: mano, você não é fiel à sua esposa por causa da sua esposa. Nada tem a ver com ela, mano. Ela só está vivendo o bônus que você é apaixonado por Jesus. Não traí-la, não ofendê-la, não diminuí-la é o bônus de amar a Deus, velho. O que te torna um homem melhor é o amor a Jesus, velho. Porque se você é fiel à sua esposa, você vai falhar. Se você quer parar com a pornografia porque você quer ser salvo, você vai cair, velho. Você vai cair, mano. Não, eu quero ser salvo, pô, eu tenho que parar com isso. Não se abandona pecados para ser salvo. Você já é salvo, ó que parada louca. Jesus sentou, mano, não faz mais nada. Essa é a graça. Paguei o teu boleto e sentei. Ô, Jesus, me perdoa, de quê? Eu já te perdoei. Por exemplo, o texto da ceia: analise, pois, o homem a si mesmo. Aí o cara fica: eu bati punheta essa semana? Cara, ele não está perguntando isso não, mano. Ele está perguntando assim, ó: se o corpo e o sangue foram moídos e derramados para te dar plenitude de vida, por que tu ainda está administrando pecados que não deveriam existir mais na tua vida? Porque tu não entra logo pela porta. Por que tu está na porta fofocando? Entra, vive em triunfo. João 10, velho. Um marido adúltero vive como um verme, porque ele tem que inventar novas mentiras, velho. Isso é plenitude? Isso é João 10? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em... É abundância de vida, velho, acordar para inventar uma nova mentira? O top em Cristo Jesus, plenitude de vida, é acordar e não ter que se arrepender. É acordar e ver, sentir o ar que você respira, ver o sol, ver seus filhos, ver a mulher da mocidade, ver o fruto do teu trabalho, ver tua moto, ver teu carro, ver tua conta bancária, ver que dia maravilhoso, mais um dia de trabalho, vou atender os clientes, aleluia, acordou cedo. Cara, isso é vida, mano.
feriado chegando, pô, vou para a cachoeira, vou para tal lugar, isso é plenitude, mas a gente tá 007, não, caraca, é 5 da manhã, meu Deus, eu vou acordar e ainda eu não pensei na mentira que eu vou ter que contar, porque se eu não contar uma nova mentira, vão descobrir a primeira que eu contei. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. João 8, a partir do 32, o 32 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. O 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade está encarnado em Cristo Jesus. Eu vou terminar com um testemunho. Quando a gente converte, é melhor ser radical mesmo, entregar tudo no altar da desistência. Eu queimei uns 700 CDs na minha época. É bom ser radical para... virei crente. Mas quanto mais a gente for amadurecendo, a gente tem que perceber que a gente pode ter entregue coisas que ele não pediu. Eu estou nessa fase, as pessoas, pô, o pastor mudou, né? Tá meio vida louca. Não, eu sou vida louca desde que eu nasci, mano. 10 anos de idade, minha mãe falava: meu Deus, por que meu filho não escuta música normal, igual todo mundo? Porque com 10 anos de idade eu estava lá, sou alagoano, né? Tribo de Jah, cantando Babilônia em chamas. Véi, com 11 anos de idade me deram as drogas principais da minha vida. Um CD do Metallica, de Sepultura. Já era, mano. 11 anos de idade. Jesus não pediu isso pra você, velho. Porque você é, mano. Você é um cara caipira, gosta de cavalo e modão. É o que você é. Você vai ser santo em cima de um cavalo. Você vai ser santo curtindo a música que não é pecado. Você é um cara motociclista. Você é um cara rock and roll. Você só tem que ser santo, mano. Pastor Márcio Valadão, perguntaram para ele: pastor, pode o quê? Um crente não pode pecar. Essa é a resposta dele. Aí teve Kiss em Brasília. Eu nem sou fã de Kiss, mas eu falei: pô, Kiss é clássico, né, mano? Botar no currículo que eu fui no show do Kiss. Aí tô lá, velho, com a minha mulher, pá, tomando um refri. Mano, diante do Espírito Santo, uns 10 desviados. Pastor Anderson, é você? Aí um cara foi no meu Instagram no outro dia dizendo: pastor, eu estava ontem no show do Kiss. Cara, eu estou constrangido e eu vou voltar para a igreja, velho. Por que, mano, tu vai voltar para a igreja? Pelo que eu vi, mano, no show do Kiss. O que tu viu no show do Kiss? Minha mulher quis encher teu saco, que é tua fã, para tirar uma foto. Eu falei: mulher, o pastor tá no show, velho, para esquecer que ele é pastor um pouco, velho. Olha lá, mano, o pastor tá beijando, velho, a mulher dele, velho, de língua, mano, e tomando o refrigerante dele, mano. Deixa o pastor. O que esse cara entendeu e o que esses 10 desviados entenderam: é possível ser pastor, ser sério e ser santo, e tá numa festa estranha de gente esquisita. Qual é os ambientes que você pode iluminar sendo um filho de Deus? Olha a tragédia da nossa música. Olha a Anitta, olha o Pablo Vittar. Por que tu não vai, animal, se tu é músico? Porque não estão ensinando que você pode. Olha a nossa política, velho. Cadê você, mano? Não, eu tenho convicção que eu sou santificado, velho. Eu tenho convicção, pastor, que eu sou eterno. Por que você não vai, mano? Cadê os empresários glorificando a Deus? Cadê os políticos glorificando a Deus? Cadê os atletas? Cadê os jogadores de futebol, mano? Os caras só querem ser crente quando aposenta, mano. Por que os caras não podem ser crente, santo e pleno, na plenitude da carreira, velho? Porque eles não estão vendo isso na casa do pão. Eles não estão vendo isso entre nós. Ele vem para um culto, sei lá, geração Neymar.
O Neymar vem para o culto e não leva uma dura, que se diz evangélico, e, velho, tá mais sujo do que pau de galinheiro. Aí vem para o culto, o pastor quer a foto com ele e não dá a dura nele. Então, na cabeça dele, ele diz, não é sério o que eu estou fazendo, né? Eu dou o gol para Jesus e minha vida para o diabo. Eu dou o gol para Jesus e alugo uma ilha para Suruba no Réveillon. Tem que vir para a igreja e levar dura, velho. Tem que vir para a igreja e constranger, olhando para homem santo, de compromisso, velho. Isso não é a roupa que você veste, não é onde você está, não é a música que você escuta, velho. Sai desse berçário, velho. Um crente não tem que ouvir música ruim. Um crente não tem que ouvir música que blasfema a Deus, que chama a mulher de cachorra. Não tinha isso, velho. De 1900 para trás não tinha esse berçário. Isso é santo, isso é secular, porque o crente era santo em qualquer lugar, velho. Você sabe que quem aboliu a escravidão a partir da Inglaterra, que se tornou política mundial, foi um crente, deputado na Inglaterra, desprezado por 18 anos, todo ano o projeto de lei dele era rejeitado. Ele apresentou o mesmo projeto durante 18 anos, até ele ser aplaudido de pé por todo o plenário, e a lei da alforria dos escravos foi revogada, sancionada. William Wilberforce, o nome da fera. E a gente está meio assim, mano, como homens evangélicos. Por quê? O pecado gera timidez, velho. O pecado gera covardes. Só a santidade gera heróis, velho. Você é chamado para ser um herói público, velho. E o primeiro heroísmo é com a tua mulher, com a tua mãe, com as tuas irmãs, com os teus filhos, mano. Sai desse culto entendendo que você foi chamado para ter alma de apóstolo, velho. Eu sou um apóstolo. Eu sou um marido apóstolo, eu sou um pai apóstolo, eu sou um empresário apóstolo, eu sou um político apóstolo, eu sou um padeiro apóstolo, eu sou um Uber apóstolo. Eu sou, porque o Espírito Eterno habita em mim. Eu sou o melhor no que eu tenho que fazer. Eu sou o melhor homem. Pensa assim, velho. Não é vaidade não, mano. Assim, pensa com santidade. Mas está na hora de você ser um pouco vaidoso, animal. Tu é filho do Eterno. Tá na hora de viver o charme disso, velho. Eu sou filho do Eterno. Eu sou discípulo de Jesus. E pé de pombo, mano. Para de usar a graça como patrocínio para tu pecar. Usa a graça como o refinamento da arrogância que você vai ter. Tira onda comigo não, que eu sou da eternidade, hein? Tira onda não, que eu sou filho do Eterno, hein? Tira onda não, que eu sou discípulo de Jesus. Tu é o melhor homem de Anápolis, velho. Pense assim, porque só assim você vai sair do calabouço onde você está. Anápolis precisa de mim, porque precisa de Cristo, e Cristo está em mim, e eu sou Cristo aqui e agora, porque Ele é cabeça e eu sou corpo, porque Ele é invisível e eu sou visível. Eu sou o melhor homem de Anápolis. Se eu não tenho chamado para ser pastor, mas para empresário, eu vou fazer o meu negócio com essa mentalidade. Eu sou um apóstolo nos negócios. Eu sou um apóstolo vendendo carro. Eu sou um apóstolo vendendo seguro. Eu sou um apóstolo no meu motoclube. Eu sou o melhor homem do meu contexto. E para de dar desculpa, mano. Quem dá desculpa, quem vive para dar desculpa não é bom em mais nada. Para de se vitimizar. E aceite teu chamado. Aceite a alma de apóstolo, mano. Sai daqui de Adão. Onde você está? Estou escondido porque eu vi tua voz. Não, mano. Vem para a luz, velho. Olha o que a gente cantou, mano. Que coisa gloriosa, mano. Vem para a luz, mano. Sem culpa. Jesus lavou. Acesso confiado à sala do trono. Desiste de viver como verme. Desiste de viver rastejando, mano. Vem para a luz, vem para a plenitude, mano.